Alô, Fala e aí, aí. Renatinho? E Fala, boa noite, boa noite. boa noite. Inter perdeu, é? Nos Caralho, pênaltis. nos pênaltis. Edenilson, Tyson, perderam nos pênaltis. Que merda, hein? Os melhores batedores. Que nem ontem. Vina, é, Caraca, Cabral e. no Ceará, né? é, É verdade.
Fala aí, galera! Conversa esportiva na quinta-feira. Novidade, né, Matheus e Renato? Como é que vocês estão? Tudo bem? Isso aí, Tudo tudo bem? Boa certo. noite. Tudo certo? Tudo Quintou. certo. E aí, Matheus? Fala aí pra galera que tá chegando agora e não tá entendendo muita coisa. Conversa esportiva agora também é na quinta-feira? Isso aí. Fazer essa dobradinha, uma na segunda, quinta-feira. A gente pode até sempre mudar o dia, dependendo, né? Fazer umas 2 vezes na semana. Boa noite, fãs do Conversa Esportiva, né? Sejam muito bem-vindos a mais um novo programa aí. Um programa especial para vocês. Sei que vocês estão morrendo de saudade da gente, né? Eu sei que vocês gostaram bastante da nossa última live de segunda, e por isso que estamos aqui de volta com bastante assunto, né, diretor? Boa, foi bem, mandou bem. Boa noite, Elisa, que já tá aí, como sempre. Temos assuntos. Vamos falar de futebol e surf. Menos assuntos, né, Renato? Mais qualidade na conversa. Não é essa a proposta? Exatamente. Exatamente. Vamos papear aí bastante, conversar, debater. Não, polêmicas vão continuar, isso daí não vai acabar. Então, bastante conteúdo aí pra gente Falando por tem uma debater essa polêmica bem grande noite. hoje, hein? Tem, cara. Tem uma polêmica grande, cara. Já vamos começar aí com a Libertadores, que Vamos vai ter lá. uma polêmica aí sinistra pra gente falar, mas vamos primeiro falar de resultados aí, de bola de campo, né? Hum, É, Flamengo na terça-feira foi o primeiro jogo aí. Flamengo na terça-feira se classificou. uhum. Venceu aí o duelo contra o Corinthians, né? Mais uma vez venceu o jogo. Segundo jogo, né? Já tinha vencido o primeiro jogo. É, E aí, caras, o que vocês acharam? Foi tranquilo, não foi tão tranquilo? Eu não achei muito tranquilo, não. Achei que o Corinthians veio melhor, com uma proposta boa de jogo. Tentou surpreender o Flamengo, né? Começa aí, Renatinho. Pode começar. Eu achei o jogo, achei que o Flamengo segurou um pouquinho a onda, tentou ali administrar no início do jogo o resultado. Realmente o Corinthians veio com uma proposta de jogo melhor do que do primeiro jogo lá em São Paulo, mas quando o Vitor Pereira teve que abrir no segundo tempo, no primeiro espaço que o Arrascaeta teve, pimba, guardou. Primeiro tempo o Flamengo não teve, não, praticamente não houve jogadas do Flamengo pelo meio-campo. Tinha o Corinthians jogava com três volantes e dificultava muito aí até um pouco da saída de bola aí do Flamengo em alguns momentos da partida. Mas a partir do momento que entrou o Renato Augusto, o Corinthians precisava do resultado, precisava marcar 2 gols, então a gente tinha que abrir o time. No primeiro espaço, o Flamengo foi mortal. E aí depois, com a expulsão do Bruno Mendes também, o jogo ficou mais tranquilo. Na minha visão, até imaginava que o Flamengo ia começar o jogo em cima, pressionando, até depois da bicicleta do Pedro, mas não foi o que aconteceu. É verdade, não foi o que aconteceu, mas que jogador é Arrascaeta, né? Caramba, cara. Sim. Encontra os Jogar muito. espaços, hein, Matheus? Encontra os espaços, acho que ele é um jogador fundamental ali. O único jogador do Flamengo que é indispensável hoje. Sim. A Arrascaeta vive uma grande fase. É um jogador que ele consegue manter sua regularidade na temporada. E a assistência que ele fez pro Pedro foi um deboche, né? Como ele consegue, em espaço curto, encontrar o companheiro certo. E o jogo do Flamengo, ele só apenas administrou a vantagem que ele construiu em São Paulo, em Itaquera. Já fez 2-0. Ele já sabia que o Flamengo não ia partir já logo de cara. Se o Corinthians fizesse 1-0, o jogo já ia ser diferente. Seria o Flamengo tomando mais iniciativa, aquele Flamengo sufocante, tentando amassar seu adversário, matar logo o jogo. Então o Flamengo apenas conseguiu administrar a boa vantagem que construiu, jogou bem. A gente viu Gabriel Barbosa bem participativo no jogo, Pedro se movimentando bastante. Corinthians já começou, como vocês falaram, com uma estratégia melhor do que o primeiro jogo.
Eu só acho que o Vitor Pereira podia ter sido um pouco mais ofensivo na hora da escalação, quando o Corinthians levou 1-0. Já no segundo tempo começou a entrar os caras, né? Roger Guedes, entrou o Juliano, porque ele já não começou logo no início do jogo, né? Então, mas eu entendi a estratégia dele, né? Queria ter um pouco mais de leveza no meio campo, um pouco mais de intensidade para poder marcar, né, a Arrascaeta, marcar o Everton Ribeiro. Até para Então, conseguir dar aquela pressão na saída de bola, que foi, sim, Sim. foi a arma do Corinthians no primeiro tempo, foi essa. sim, com certeza. Então, o Flamengo foi merecida a vitória do Flamengo, foi o melhor em 2 jogos. O time vem com uma crescente com o Dorival Júnior. Dorival vive uma grande fase, conseguiu achar o esquema ideal do Flamengo. Muitos achavam dúvida, ficavam se perguntando: dá para botar Pedro e Gabriel Barbosa juntos? Ele conseguiu, né? Vive uma grande fase. Então, todo no mérito do Dorival Júnior. Declaração do Hulk, a gente vai falar daqui a pouco do jogo Palmeiras e Atlético Mineiro. Declaração do Hulk foi que o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil hoje, vocês concordam? Sim, sim. Nesse recorte, sim. Do último mês de julho até agora, sim. Sim. Melhor futebol, Sim. Matheus? A gente só fica dos melhores futebol assim apresentado. Eu vou no Fluminense. Fluminense e Flamengo apresentam o melhor futebol jogado no momento, né? E quem sabe não Mas, será a final até da Copa do Brasil, né? sim, tem tudo para ser, né? Tem grande chance. Pode ser, né? Pode ser. Não dá pra ainda pra Sim, descartar. Tem São Paulo, sim. tem ainda, né? Até o próprio o Fortaleza ainda tá na Fortaleza. briga. O Flamengo pode ser Fortaleza. eliminado pro Sim, sim, tá Atlético Paranaense. muito Então vivo. tem muita coisa ainda pra acontecer aí nessa Copa do Brasil. Mas antes de falar de Atlético e Palmeiras, o duelo dos argentinos, né? Porque o Vélez vai ser o adversário do Flamengo na próxima fase da Libertadores. Renato, você que escolheu ver esse jogo, não foi? Conta pra gente aí Foi, como é que foi. foi. Eu acompanhei o jogo de ontem. É, Não é o melhor adversário para o Flamengo. O Tadieres seria o melhor adversário para o Flamengo, porque o Tadieres gosta de propor o jogo, sai para o jogo. O Vélez ontem sentou na vantagem, jogou bem recuado, mas um sistema defensivo forte, bom, não dava chance para o Tadieres, e aí Pro mais um Vélez. contra-ataque ali na velocidade matou o jogo. Então o Flamengo precisa ter muito cuidado com esse time do Vélez, que é muito bom defensivamente. Defensivamente, o Flamengo vai ter muito trabalho ali para quebrar as linhas do Vélez. E E conta aí pra gente. Foi mal, eu tinha Matheus, falado fala aí. eu tinha falado na última live que o Vélez era mais time que o Tagliari, né? É, Vive um, vive um grande momento com o Cacique Medina. Para quem não lembra, o Cacique Medina foi treinador do Internacional, e o próprio Internacional hoje também acabou eliminado aí, mas a gente vai falar um pouco depois da Sul-Americana aí. Mas Talheres é um time bem organizado, jogar lá é difícil, na casa deles, tem uns jogadores bem interessantes, conta também com a experiência do Lucas Prato. Então, se o primeiro jogo for na Argentina, vai primeiro jogo é na ser Argentina, Matheus. na Argentina. Dia 31 de agosto. A Então, gente aqui já assim, traz a informação. então vai ser bem. O Flamengo vai ter que tentar equilibrar o jogo já no primeiro para tentar decidir em casa, porque vai ser complicado esse jogo aí. Renato, melhor jogar primeiro em casa ou fora? Melhor jogar a primeira contra os argentinos, melhor jogar a primeira na casa dos argentinos. Melhor jogar lá. Porque se joga no Maracanã e o Vélez joga fechadinho, o Vélez não vai abrir para jogar contra o Flamengo e consegue um empate para virar lá, para tentar o resultado lá, é complicado. Por mais que o Vélez seja tecnicamente inferior ao Flamengo, fica difícil. Perfeitamente. E o segundo jogo no dia 7 no Maracanã. Já deu pra ver ali pelo que o Flamengo fez na Libertadores e na Copa do Brasil que o Flamengo joga melhor com um time que propõe jogo, né? Mas Sim, esse fato de jogar a primeira partida fora realmente é melhor pro Flamengo. Até pelo estilo de jogo. Acredito que o sim, Flamengo vai realmente buscar essa classificação
No Maracanã, Renato. Trazendo o empate da Argentina já é muito bom resultado. Se vencer, melhor, mas um empatezinho já vai ser muito valioso. Com certeza. Ganhei R$ 100 daquele amigo vascaíno, hein? Apostou Boa. que o Flamengo não ia se classificar. Ele quis perder, já sabia que ele ia perder. Não, ele apostou antes do primeiro jogo, É, né? Que aí também é. não é tão maluco, né? Ah, Antes do primeiro jogo foi a aposta. Vamos ver o que vai acontecer no dia 31 e no dia 7, então, Flamengo e Vélez. O outro confronto ainda não está definido, né? Estão jogando agora Atlético Paranaense e Estudiantes, certo? sim, Mas o Sim. primeiro sim. semifinalista saiu ontem, né? Foi o Palmeiras, com muito drama, com 2 jogadores expulsos, meus amigos. E aí, Sim. vou falar pra vocês, cara, que mole do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que atualmente não tá jogando nada. E com 2 jogadores a mais em campo, não conseguiu ter competência para fazer um gol no Palmeiras. É, foi um jogo bem tenso no Allianz Parque. Tivemos 3 expulsões aí. Foi um jogo nervoso. Um Palmeiras que foi o mais sereno do jogo todo. Aquela tática, como que o Abel Ferreira gosta de falar, né? Alma, coração quente e coração gelado, né? Não, calma aí, cara. Então, Coração não, quente, coração coração, gelado. coração quente, cabeça Cabeça fria, fria, cabeça coração coração quente. quente. Ai, Ele mas, não tá muito. o- Coração gelado. mas coração quente, cabeça fria. Mas o Palmeiras conseguiu bem controlar o jogo. É, o Atlético Mineiro propondo mais o jogo. Tenta, o Atlético Mineiro mais no emocional, querer decidir logo o jogo, né? Mas a gente vê o Palmeiras bem preparado, a gente vê um time pronto, a gente vê os jogadores confiam no trabalho no Abel. Você vê pelas entrevistas dos jogadores, próprio Dudu, como que eles que respeitam muito. Então acho que assim, o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Porque a gente nunca se sabe. Você vê, o Atlético no primeiro jogo abriu 2-0 e podia ter feito 3, só que o Palmeiras conseguiu empatar. Então, viveu várias emoções, né? Assim, muita, muita doideira. Com certeza. É. Mas o Renato, eu vejo muita incompetência do Atlético Mineiro, né? Total. Hulk não tá jogando mais nada. Depois que ele começou a reclamar de arbitragem, ele não parou, acabou. Não tá Hulk não jogando tá. Aquela mais nada. excesso de jogos também, né? Que ele vem jogando. Mas todo Não mundo joga. joga. Todo mundo E ele joga. pede pra jogar. Então isso não é Hum. desculpa pra ele, não. Ele pede pra jogar. Muitas das Agora, vezes ele pedia pro ex-treinador pra jogar. E o Hulk, querendo ou não, é 50% do time do Atlético. Tá mais do que provado. E cai uma ontem ele bola ali foi no. muito mal. Cai uma bola ali no pé dele no final, cara. Bola que, pô, é Sim, aquela. É a bola, é a chance. sim, Sim. foi. Os erros passam tanto pelos jogadores, pelo treinador. Eu acho que o Cuca imaginou que o Abel Ferreira, no segundo tempo, ia tirar atacante, ia colocar mais zagueiro, mais volante. Se não, o Palmeiras é um time que se conhece há muito tempo. Então, Mais ele entrosado, né? fechou, não é? Ele Verdade. fechou ali o time e o Atlético ficava com aquela posse de bola, goleiro, zagueiro, lateral, goleiro, zagueiro, lateral. Ficava naquele toquezinho ali, Muito cara, cruzamento, né? Tava muito Vocês cruzamento. acham, vocês sim, acham que se o Tur tivesse nesse jogo aí, na situação que ele tivesse, com o Palmeiras com 2 a menos, vocês não achavam que a Atlético ia meter um gol, pelo menos? Difícil não falar, né, sei. cara? Eu acho que Difícil dizer. é, eu acho que ele poderia também fazer as escolhas erradas, assim como eu acho que o Cuca fez. Sim. Poxa, jogou 60 minutos, eu não sei, foi isso? Ou mais, com um homem a mais. 60, né, Depois, Matheus? Se cortar é, os Sim, acréscimos, vai pra quase é. 70. sim.
Depois jogou quase 15 com dois homens. Em nenhum momento o Cuca colocou Allan Kardec, o Hever, o Igor Rabelo, que são todos caras altos, grandes, para tentar uma jogada aérea. Um chuveirinho já que estava com dois a mais. Cara, faltando 5 minutos, parte pro desespero, não. Aquele toque aqui, toque ali. O Nath Fernandes muito mal tecnicamente. Mais uma vez, em partida grande, ele pipoca, não joga nada. Mais uma vez, já não é de agora. Então, assim, eu acho que também tem muito do que aconteceu com o Flamengo ano passado, né? De soberba, dos jogadores não terem o pezinho no chão, de ralar o bumbum, como muitos falam. Não passa só pelo treinador, não. E o Hulk desabafou depois do jogo, falou a seguinte aspa, hein? Não somos um bando de merdas. Então foi Não, bem não são forte mesmo, aí o que não. o Hulk falou, Sim, né? Bem e eu forte. concordo, não são não. Até uma parte aí do Campeonato Brasileiro era o melhor time que era o melhor futebol. É, Quando se for ganhou o olhar no Flamengo na papel também, né? é, Muito bons sim, jogadores. quando ganhou o Flamengo na Supercopa, no início do ano, tinha o melhor futebol. Depois o Palmeiras passou a ser o melhor futebol, Fluminense, agora o Flamengo. Então assim, não é uma merda mesmo não, ele tá certo. Agora, E, teve uma polêmica aí, hein? Está se Sim, repercutindo notícia urgente, pauta bomba, rapaz, que a conversa esportiva vai trazer aqui. Que o dá jogador. fonte. Dá fonte, hein, diretor, por A favor. fonte, a fonte é o É, UOL, tá? Vou até sim, ver aqui direitinho isso. pra não falar Boa. besteira da Não, fonte. não, é para não sobrar. É só para não sobrar pra gente depois. Mas a fonte é o UOL, sim. E tá se falando aqui, ó. Fonte é o Diário Atlas, tá? Do Ah, do Chile. Chile. Uhum. Foi compartilhado aí já pelo UOL, vários portais. A fonte original é o Diário Atlas. Tá falando o seguinte: que a expulsão do Eduardo Vargas de ontem está sendo suspeita, tá? Foi feita uma denúncia que teria acontecido uma aposta muito suspeita minutos antes do jogador ser expulso, e essa expulsão ela aconteceu no final da partida. O que isso significa? Para quem não sabe ali do mercado de aposta, quanto mais próximo do final da partida, mais alta é a odd. Ou seja, quanto mais próximo do fim do jogo, mais alto é o prêmio que se paga para quem acertar ali essa Caramba. previsão, tá? E o jogador foi expulso de forma muito esquisita, né, Matheus? sim. Mas é muito sério, né? Você já soltar Uma uma. aposta de 280 mil Sim, dólares, só para completar, acho que eu não tinha falado essa parte da informação. 280 mil dólares apostado. Aí o prêmio deve ter sido altíssimo, cara. com Eu chuto certeza. aí por volta de 10 milhões de dólares pago. Dinheiro É. pesado, mas é muito estranho, né? Vinha assim a notícia do nada, né? Ainda mais por tudo que aconteceu no jogo, né? A gente Hum, até suspeita de muita coisa. Então, hum. você soltar uma acusação dessa tem que ter muitas provas. Então, é meio complicado essa, essa É, Mas foi uma notícia. ouvindo. expulsão suspeita, Hum. não foi? Né? Sim, Foi esquisito, foi estranho. Revendo depois foi muito estranho. Ele sim. partiu para cima do árbitro por conta de um lateral, do nada. Até Botou o o dedo na Cuca, cara né? do juiz. Sim. Até o Cuca na coletiva falou que vai conversar com ele porque também achou a expulsão muito estranha. Assim, como eu não assisti o jogo, eu fiz questão depois de ouvir algumas rádios de Belo Horizonte. Então, é, em Belo Horizonte, um pouco diferente de Rio e São Paulo, existem rádios, como existe no Rio Grande do Sul, que só falam de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Uhum. Então, ouvindo a Rádio 98 de Belo Horizonte, é até uma boa rádio, é, alguns comentaristas comentavam da vida noturna do Vargas. Hum. E que eles até falavam: olha, a gente sabe aonde você está, o que que você anda fazendo, as festinhas no condomínio, e que a diretoria do Atlético está ciente disso tudo. Outros comentaristas também comentaram que o Vargas está insatisfeito
já desde o final do ano e está forçando a barra para sair do Atlético Mineiro. É, Então, mas é é, inaceitável, seja qual for a sim, situação, o cara ser Sim. expulso num não, jogo de com Libertadores. certeza. Então, o que pode ser é o seguinte: ele pode ter realmente forçado essa expulsão para não jogar, para não bater os pênaltis, para já ter essa situação de treta, né? De confusão com torcida, com diretoria. Eu acredito que se o Atlético passe, se o Atlético passasse, ninguém ia estar falando, até porque o cara é quem apostou teria perdido, não é, Álvaro? Você que Não, entende não, melhor de não, não. A aposta. aposta era que ele seria Não? expulso. Não, sim, então, mas digo, se ele não é expulso, Se ele não é expulso, a pessoa ia perder a ou, aposta. ou Mas ele talvez, foi isso, expulso. ou talvez, se mesmo ele sendo expulso, mas se o Atlético passa nos pênaltis, talvez isso não teria essa repercussão tão grande, porque a vitória, a classificação, enfim, como o Atlético caiu, enfim, então pode, sendo verdade realmente, cara, isso é muito grave e a carreira dele vai pro limbo, Tem vai que pro ser buraco. apurado, né? Porque o jogador Chaka Exatamente. do Sim. Arsenal, né, Matheus? Já foi. Hum. Tá sendo indiciado aí por crime parecido. Sim. E é o que Mas você é, falou. e é lamentável, né, a gente ver esses Sim. episódios ainda ocorrendo no mundo do futebol, né? A gente vê histórico na Itália, né, a própria Juventus, time clube grande que já Hum. passou por uma situação dessas E e, não é só no futebol, né, Álvaro? assim, Matheus? o esporte todo, né? É, Sim, sim. infelizmente, então, eu sou a favor de ser investigado se for comprovado que é verdade, tudo realmente. Então é o seguinte, mano, rescinde o contrato desse cara e Não, não é nem rescinde expõe isso aí. contrato, não, cara. Eu É, acho que é suspende ele pro resto da vida. isso, Punição. e não tem, Não entra mais num isso, campo de futebol. tem que deixar de ser jogador profissional. Com certeza. Exatamente. Não joga nem É mais no. Não vergonhoso, joga cara. nem no Barçanite, não joga nem pelada. É isso aí. Ó, É isso aí. vou falar pra vocês, hein? Se não for feito nada, as coisas vão continuar acontecendo. Tem uma série muito boa na Netflix, Jogo Comprado. Assistam, fala Hum, de Porra. já vou manipulação falar. em vários esportes, inclusive do caso da Juventus. E Hum, agora vamos hum, falar de Sul-Americana, então, dando sequência hum. aí. Sul-Americana, tivemos brasileiros classificados, tivemos brasileiros hoje eliminados, agora há pouco, né? Sim. Começando Mas pelos classificados, Matheus. vamos lá. E que trabalho mesmo fazer o Jorginho, meus amigos. E que vitória histórica para o Atlético Goianiense fazendo história na Sul-Americana, avançando para a semifinal. Jogou muito bem contra o Nacional do Uruguai, venceu o jogo por 3-1. Soares assustado do que estava vendo, ou meio decepcionado, ou meio arrependido por Totalmente. ter mais um, né, Renatinho? Mais um Totalmente. Ele arrependimento aí. tinha que ter ficado, ele tinha que ter aceitado mesmo o River eliminado da Libertadores. Ele tinha que ter aceitado a proposta do River. Ele foi para o Sim, Nacional por conta da visibilidade também da Copa Sul-Americana. E o treinador lá, não sei o que acontece, que não colocou nem o cara de início. Só colocou depois de 2-0, gente. sim. Poxa. Lamentável, mas o Atlético Lamentável. fez um bom jogo no Serra Dourada. Dois gols do Luiz Fernando ex-Botafogo. Ele que é muito criticado na torcida e hoje é um xodó, né? Lá no Dragão. Depois Então foi jogou muito bem expulso. e acabou sendo expulso É. durante o jogo. Foi o herói da Expulsão partida. boba. Foi na Boa noite, provocação dos Débora caras. Lopes. Boa Opa, Boa noite. noite, Débora. Seja boa bem-vinda. noite. Vamos falando da Segue a Sul-Americana. gente. Daqui a pouco a gente vai falar do futebol feminino. Já segue, acho que a Débora já segue a Sim, gente, né? Já segue? sim, já Vamos lá. segue. Então se inscreve lá no nosso canal do YouTube também. Dá o like, deixa o like. Mas o Atlético vem muito bem, fazendo história no futebol internacional. Um trabalho muito bom do treinador Jorginho. Tomara que ele continue na próxima temporada, né? A gente torce para isso. E agora o Atlético tem que também focar no brasileiro, né, meus amigos? Ele que está na zona do rebaixamento, é uma situação complicada. Viu que as Copas tá sendo o melhor caminho para eles, né? Tá bem na Copa do Brasil também. Ele ganhou o primeiro jogo contra o Corinthians, 2-0.
Então vamos ver aonde esse dragão vai parar, né? Mas Por é aquilo enquanto, que eu Vocês falei chegaram pra a ouvir a vocês. entrevista? É aquilo que eu sim. falei pra vocês. Sim. Ganha uma Copa Sul-Americana e é rebaixado. Será que a torcida fica triste? Não sei. Então, é sobre isso que eu Mas, queria falar agora. A diretoria do Atlético Goianiense informou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tanto que o Atlético Goianiense poupou alguns jogadores, por incrível que pareça, contra o Nacional do Uruguai. Jogadores que tinham condições de jogo, mas foram poupados para poder jogar no final de semana. O próprio Jorginho Álvaro ele deu uma entrevista essa semana que ele está ciente que a hora que o Atlético Goianiense cair na Sul-Americana e cair na Copa do Brasil, ele vai cair também, por conta Eita. dos resultados do Campeonato Brasileiro. Então ele sabe que o time e o precisa reagir Renatinho, o quanto antes. e Renatinho já trouxe até uma informação do presidente do Atlético Goianiense e fala que futebol para ele é apenas resultado, não, Renato? Exatamente, é isso aí. Entrevista do presidente do Atlético Goianiense após a classificação contra o Olímpia, que futebol para ele é resultado. Agora, que fase do Nacional, com todo respeito ao Atlético Goianiense, hein? Mas time do Atlético Goianiense misto enfiou 2-0 no Nacional. Então, E amigos, eu faço uma o... pergunta para você. Desculpa, vou Pode te falar, pode interromper. falar. Eu faço uma pergunta para vocês dois. Você tem no banco, tudo bem, o cara não aguenta 90 minutos. Luís Soares. Só que o time precisa do resultado. Já perdeu o primeiro jogo de 1-0. Você coloca o cara só depois que tomou o segundo gol, ou já começa o jogo com ele. De repente ele poderia resolver o jogo no primeiro tempo, tirava ele no segundo tempo, segurava ali. O que vocês faziam? Com Fariam? certeza. Concordo E contigo. até no primeiro jogo ele já tinha que ter começado jogando. É É, para não ter sei se ele começado. tinha É, condição, né, cara? Mas pô, você deixar um cara mesmo sem condições de sim, jogo, um jogo desse, você é. já. O cara já fica Dá uma atento, já assustada no preocupou. adversário, né? Sim, Com Tem sim, que marcar certeza. aquele cara. Sim. Vou ter que marcar aquele cara, é. Total. sim. O cara é craque, é muito bom jogador e com certeza a zaga do Atlético Goianiense, provavelmente os caras, antes de dormir, ficaram pensando muito, como é que eu vou marcar esse cara? E o Atlético Goianiense vai enfrentar o São Paulo, né? Tricolor Sim, paulista se classificou com muita emoção ontem, hein, Matheus? Aliás, se tiver Sim. alguém do Paraguai aí, do Barbolão, grande abraço, Paraguai foi campeão. E esse jogo aí do Atlético, o jogo do São Paulo com o Ceará foi parabéns, fundamental parabéns. aí na vitória do Paraguai. Paraguai campeão do Barbolão. Mas foi com mais emoção do que talvez Primeiro jogo. o São Paulino esperava, né? Porque o São Paulo chegou a fazer 1-1, tava se classificando. Matheus, e o Ceará foi pra cima com tudo, cara. O Sim. Ceará chegou até ali 4 atacantes, mais o Vina, que é um meio-campo super ofensivo, praticamente 5 atacantes em campo pro Ceará, que achou um golaço ali, 2-1, mas nos pênaltis sucumbiu. Sim. É. O Ceará começou melhor esse jogo contra o São Paulo, já com o Ceará muito bem ofensivo. A gente estava até falando do Marquinhos dos Santos, eu e o Renatinho, que ele é um treinador bastante conservador, mas nesse jogo contra o São Paulo já começou atacando, pressionando bem a saída de bola do São Paulo. Já começou o Mendonça fazendo gol. Uma falha também na defesa do São Paulo Sim. nesse lance. E o Felipe Alves gol tá. do São Paulo também foi uma falha Sim, grosseira da defesa do Ceará. Sim, sim. exatamente. Mas o Ceará jogou bem até metade do primeiro tempo, criando as melhores chances. Mas depois, aos poucos, o São Paulo conseguiu se encontrar na partida. O Caleri, senão, o Caleri não empatou a partida, não. Não. O Caleri deu passe, mas. Não Isso. foi o Caleri que fez O o gol, gol não. foi de Igor Gomes. Igor Gomes. Igor Gomes. Ou Igor Vinícius. Não, se me Igor engano. Vinícius. Igor Vinícius. Isso, o gol foi de Igor Vinícius. Então, depois desse gol, ficou uma partida equilibrada. E aos poucos o São Paulo foi equilibrando a partida, conseguiu sair na frente, fez. Não, o Ceará conseguiu fazer a vantagem ali, 2-1. E foi um jogo bastante emocionante. A gente teve até polêmica depois do jogo, o Vina discutindo com
torcedor saiu bastante irritado. E, assim, será podia ter mais caprichado na hora dos pênaltis, né? A É, galera tem que treinar Faltou pênalti, categoria. Renato. faltou. São Paulo, assim, a imprensa paulista até acusa o Rogério Ceni de não ter sido um pouquinho mais defensivo quando empatou o jogo, porque o É, São Paulo em nenhum momento quis se defender. Saiu para trocar com o Ceará, como o Matheus falou aí. O Ceará botou vários atacantes e o São Paulo foi para dentro também. Foi para cima. Só que faltou caprichar realmente ali. Eu acho que eles não treinaram. Nem um pouquinho, nem que fosse 30 minutos. Eu acho que ninguém treinou do Ceará a batida de pênalti. Aí pesa muito também, né? Responsabilidade, o psicológico. mental, Pressão da torcida. sim, o psicológico, enfim. E antes É, da, e antes da partida, o Vina já fazia declarações aí polêmicas que ia eliminar o São Paulo, né? É, Aí você chega numa decisão de pênalti, acho que isso acabou pesando um pouquinho pra ele, né? também. e vou te Deu falar, a mole gente aí. acabou até passando batido, mas no jogo do Palmeiras, cara, parabéns pro time do Palmeiras que bateu muito bem os pênaltis. O Everton, ele, se você reparar, vai em todos os cantos ele acertou as cobranças. Sim. Em todos ele vai Muito e bom. uma hora Vive ele uma grande pega, né? fase, o Ever. Sim. Eu só achei covardia com o garoto Rubens do Atlético Mineiro, É, né? bateu mal, mas é garoto, né, cara? Sim. Já era a sexta cobrança, ou Me seja, lembrou uns minutos. Errado que muito. deu a ordem, né, para ele bater. Sim, mas me lembrou muito a final da Eurocopa com o Saka na final. Ele foi bater, um garoto jovem, 18 anos, Então, nunca tinha batido pênalti, e foi bater o último pênalti ali na final da Eurocopa. Então, assim, mais sim. coisas do futebol, né? Pênalti o cara tem que se sentir Confiante, né? confiante, exatamente. Assim, nesses casos, por exemplo, já que você voltou no jogo do Atlético Mineiro, Mariano pediu para não bater. Ele é um cara experiente. Ah, eu não tô com a perna Dudu legal. também não bateu o pênalti. Dudu não bate nunca, na verdade. Dudu se esconde em decisão por pênalti. A verdade é essa. Então, assim, o que que acontece? Chega momentos que, como você falou, começa as cobranças alternadas. Alguém vai ter que bater. E aí, Pois é, aconteceu. O garoto pelo menos o garoto teve coragem de ir e o lá próprio e. Internacional foi eliminado agora, né? Contra o Exatamente. Melgar Sim, nos sim. pênaltis. E aí, Matheus? Decepcionante. Né? Faltou capricho na hora da batida, hein? Sim, Três batedores do Inter perderam. comparando as batidas de Ceará e Inter, os melhores dos dois times perderam. Do lado É. do Ceará, o Vina, Fernando Sobral, e do lado do Inter, o Tyson e o Edenilson perderam. Então, assim, pênalti, o pessoal acha que é fácil, mas é muito Não. difícil. Sim. Pênalti, decisão de pênalti, mas o Inter foi decepcionante, em pleno Beira-Rio, você empatar contra o Melgar, mesmo placar do primeiro jogo, e a gente falava da última live de segunda-feira, que o Inter tinha totais condições de vencer essa partida pela fase que vive o time do Mano Menezes, né? Jogando bem, ganhou do próprio Atlético Mineiro, fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, ganhando de 3 a E a gente 0. falava que o Inter era o mais favorito dos brasileiros aí na Sul-Americana. Sim, sim, vinha uma grande fase e mais uma decepção na temporada, né? Foi eliminado na Copa Sul-Americana pelo Melgar e foi eliminado na Copa do Brasil pelo time da Globo. Então você imagina os planos da diretoria do Internacional, né? Time da Globo não é É. da TV não, né? Não, Não. Nem do biscoito. É o Globo. É lá do Rio Grande do Norte. Vamos falar do futebol feminino? Rapaziada, tem um tempinho que a gente não fala do futebol feminino aqui na live. E chegou um momento importante aí da competição. Não é isso? Vai começar no isso, fim de semana o mata-mata. É matar ou morrer no futebol feminino. sim. Sim, Começa o tu próximo. tem uns confrontos aí? Sim, Tá na tela, Renato. Renatinho Vamos hoje tá lá. sem o retorno aí. Porque eu tô sem retorno aqui. Mas está na tela. Hum, Você quer que eu fale pra você? por Palmeiras favor. e Grêmio, Corinthians e Real Brasília,
São Paulo e Ferroviária, Internacional e Flamengo. São os confrontos aí do futebol feminino. Jogos O que você quer da interessantes. gente? Fala aí. Vocês. Bom, Quer que a por gente onde já vocês aponte o querem começar? favorito? Vamos falar de cada Hum, jogo, desse momento da competição. podemos É ida e falar. volta, né? Hum. Vamos começar por aí. É ida e volta, É ida e né? volta. Bom, Palmeiras foi o melhor time da fase de grupos e Sim, o Grêmio ficou em oitavo, né? Aquele chaveamento que a galera chama de olímpico, né? É o clássico ali, É, o primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quinto contra o quarto, né? Então, rapidamente, para quem não acompanhou a competição tanto, o Palmeiras foi o primeiro colocado, vai enfrentar o Grêmio, que é o oitavo. Favoritismo aí muito claro do Palmeiras, né? sim. não tenha dúvida. Palmeiras que veio aí sofrer a sua segunda derrota no campeonato só agora há pouco, quando já estava classificado. Então, a gente espera aí uma classificação até tranquila do Palmeiras, né? Não, com certeza. A gente viu o Palmeiras uma crescente muito boa nesse campeonato feminino. É o time que vem ganhando. Nos jogos do Palmeiras, a gente vê também a torcida abraçando o futebol feminino. A casa está sempre cheia no Allianz Parque. Derrotou o Corinthians no derby. Exato. Derrotou o Corinthians no derby, vendo uma crescente muito boa. É um time, as meninas jovens também. Então, o Palmeiras vem muito bem e é favorito. Lógico, a gente acredita mais lives que a gente falou, que no Rio Grande do Sul o futebol feminino vem se fortalecendo. Eu vejo o Internacional um pouquinho mais à frente do que o Grêmio, pelas últimas temporadas, vem se estruturando melhor o feminino, mas o Palmeiras é um grande favorito aí nesse confronto. Também acho. Acho que o Palmeiras vai passar tranquilo, cara. Futebol, futebol do Palmeiras está muito, tanto no masculino, né? O E futebol como no paulista feminino. vem muito bem no feminino, né? Exatamente. Sim, Verdade. sim. Então, Muita gente até acreditava no Corinthians, né? Para Sim, acabar em vamos falar, primeiro, vamos mas falar do Corinthians, que foi um pouco decepcionante nessa fase de primeira fase, né? sim, O sim, Corinthians acabou só em quarto colocado foi na bem fase abaixo. de grupos, né? De grupos não, né? Na fase classificatória. Ficou em Uhum. quarto, teve uns tropeços ali no final, fez 5 pontos nos últimos 3 jogos e com isso acabou sendo ultrapassado aí por São Paulo e acabou no quarto lugar e vai enfrentar o Real Brasília, que ficou em quinto, né? Mas ficou 6 pontos abaixo do Corinthians. sim. Apesar da fase um pouco ruim do Corinthians, a gente ainda acredita que o Corinthians ainda seja favorito, né? Sim, com certeza. Lembrando que o Corinthians é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro, tem uma hegemonia aí. E para mim a grande surpresa é o Real Brasília, né? Por ter classificado, ele já deixou algumas favoritas aí para trás aí. Até o próprio Santos, esperava até o Santos numas quartas de final, ainda mais por ter a artilheira do brasileiro, que foi a Cristiane, né? Mas o Corinthians totalmente favorito nesse confronto, não tem discussão. Acho a chance de zebra é Difícil. mais é, é dificílima. Seria mais fácil, de repente, o Palmeiras tropeçar, ter uma falta de sorte ali contra o Grêmio, que é mais time do que o Real Brasília, do que o Real Brasília bater o Corinthians. Se fosse jogo único, quem sabe poderia acontecer, mas 2 jogos, ida e volta, é muito difícil o Corinthians perder essa classificação. Se perder, eu vou falar para vocês que eu vou ficar muito surpreso e decepcionado. E aí a gente pode ter um derby paulista na semifinal, hein? Jogaço, vai ser Sim, um sim. jogaço. Refazendo aí Grande a jogo. final do ano passado. Isso. Tem Seria. tudo para acontecer esse jogo na semifinal. Os dois são favoritos e vai ser muito difícil. Muito difícil cair um desses dois aí antes. Bom, e vocês falaram da força do futebol paulista. Hum. Vai ter na outra chave ali São Paulo e Ferroviária, né? Um jogo mais equilibrado.
Ferroviária que Tive- vem se reestruturando, mas acabou o campeonato em sétimo. E o São Paulo terminou a fase de primeira fase ali em segundo. Sim. Pô, grata surpresa o São Paulo. A São gente Paulo vê vem o São bem, hein? Paulo Vem bem. campeão da Copa do Brasil, no feminino, contra um Sim. campeão da Libertadores, né? Então vai ser um confronto bastante interessante aí. Lógico que vivendo dois momentos diferentes, né? Que viveu na temporada. Como o Álvaro falou, o São Paulo terminou em segundo e o Ferroviária foi em sétimo, né? É isso. E o São Paulo terminou ali o Isso. campeonato com uma reta, com uma chegada muito forte. 5 Sim. vitórias seguidas. Sim. É. Atropelou, passou o Corinthians, passou o Sim. Internacional. Eu acho que essa paradinha aí foi boa para a Ferroviária. Essa paradinha Sim. para a Copa América foi boa para a Ferroviária. Acho que vai ser um confronto Mas vai ser um confronto mais equilibrado. exatamente. Vocês não acham que Assim, vai Mas ser a gente Flamengo e Internacional não? Um confronto mais também, equilibrado? pode também. ser também. Os dois são, eu acho que de Flamengo e Inter, eu não vejo nenhum favorito. São Paulo e Ferroviária, eu acho o São Nessas Paulo pela duas campanha, chaves que tá entre Flamengo e São Paulo, é o sim, que tem os jogos mais equilibrados. No sim, lado do Palmeiras e isso. Corinthians, Palmeiras e Corinthians levam a vantagem. Verdade, verdade. Podemos E dizer assim, que Ferroviária e São Paulo é favorito, mas se der Ferroviária, não vamos nos surpreender. E Flamengo e Inter pode dar qualquer um. eu diria que o Inter é favorito, mas se der Sim, Flamengo a gente também não vai se surpreender tanto. sim, Mas eu boto o Inter como favorito, sim. Acho que o Inter tá com mais casca aí, com uma reta de final aí de campeonato melhor também. O Flamengo tropeçou uhum, muito, não mostrou um bom futebol o campeonato inteiro, não, cara. Posso falar aí até com mais propriedade, porque foi o time que eu mais acompanho, obviamente, durante o campeonato. E muito irregular, não mostrou um bom futebol. sim. Ia muito bem contra os times de baixo da tabela, mas foi mal aí em várias partidas. E acredito que o Internacional tem uma tradição forte aí no futebol feminino. Inclusive tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube mostrando o Beira Rio. A gente fala disso aí. Quem for lá, dá uma olhada que tá bem legal o vídeo. E acredito que o Inter é favorito. Sim. Entra como favorito aí. Então, Matheus, vamos É. acompanhar. Tem aí os jogos, o dia aí dos jogos para passar pra galera. Então, no próximo domingo vão ser 3 partidas e tudo no mesmo horário, 11 horas. Tudo vai ser de manhã as 3 partidas. Eu só não sei qual jogos Não, eu vão posso ser. te passar aqui que já me enviaram Tem? aqui pelo WhatsApp. Vamos lá então. Pode passar? Tem. Pode falar. Então vamos lá. Domingo, dia 14, 11 horas da Sim. manhã. Grêmio Isso. e Palmeiras lá no Sul. Não sei se vai ser na Arena do Grêmio, tá? No mesmo horário, no Mané Garrincha, Real Brasília e Corinthians. Certo. E na Fonte Luminosa em Araraquara, Ferroviária e São Paulo. Flamengo e Inter jogam segunda-feira, 8 da noite, no Luso Brasileiro, que é o estádio da Portuguesa aqui no Rio. Aí a volta, sábado, dia 20, Palmeiras e Grêmio no Allianz, tá? Deixa eu só confirmar. Grêmio e Palmeiras vai ser na Arena do Grêmio, Boa. tá? Boa. Vou confirmar agora aqui. Dia 20, no Allianz, 9 da noite, Palmeiras e Grêmio. Dia 21, 11 da manhã, no Parque São Jorge, Corinthians e Real Brasília. Segunda, dia 22, 5h30 da Aí tarde, é horrível na esse Arena horário, hein? Barueri. São Paulo e Ferroviária para o torcedor não ir. E o último jogo é o Flamengo e Internacional no Beira-Rio, segunda-feira, 3 horas da Aí é tarde. brincadeira, hein? É, Brincadeira, tá hein? bom. Se, Brincadeira, hein, dona se Tá de CBF? tinha saca- um ruim, tá o de outro é pior sacanagem Poxa, isso ainda. daí. Pois brincadeira. é, Tá de sacanagem. Segunda-feira, 3 da 3 tarde é horas pro da tarde. torcedor não ir. Isso. Isso. Pô, Provavelmente pode ser que Lamentável. um desses jogos passe na TV. Provavelmente. mas aí é lamentável, É lamentável. brincadeira. Brincadeira com o É, torcedor. difícil. Supercopa da UEFA. E aí, quem viu esse jogo aí? Eu tava trabalhando. Eu, Fala Matheus, aí, Matheus. nosso Real comentarista Madrid internacional. 2,
Uma Frankfurt, surpresa, né? Eintracht Frankfurt 0. Isso, nenhuma surpresa. O Real Madrid começa a temporada como ele terminou a última, que é levantando troféu, né? Bateu o Frankfurt aí por 2-0, ganhou a Supercopa do UEFA. Para quem não sabe, a Supercopa da UEFA é o ganhador da Liga dos Campeões contra o campeão da Liga Europa. Então foi legal que quando os dois times entraram em campo, os dois times levaram os seus troféus que ganharam da temporada, lá do Real Madrid a taça da Liga dos Campeões e o Frankfurt da Liga Europa. O Aí mais você falou engraçado que a taça do. Teve uma É, curiosidade aí, né? a isso que eu queria equipe, saber. a equipe da TNT Sport reparou nesse detalhe que a taça da Liga dos Campeões estava amassada. Meu Deus do céu. Opa! O Caramba. pessoal exagerou na comemoração, né? Né? Deve ter Mas deixado a enfim, taça cair. o Real Madrid Essa. venceu o Frankfurt por 2-0. Foi um jogo legal de se ver. Você viu que duas equipes estavam com vontade de jogar, mostrando táticas diferentes. O Frankfurt começou melhor, surpreendeu até o meu início assim. Criou as melhores oportunidades no início, teve boas chances com Kamada, meio campo japonês, que é bom ficar de olho nele, que é muito bom jogador, vai estar na Copa do Mundo pela seleção do Japão. Então o Frankfurt começou melhor que o Real Madrid estava tentando se encontrar, tentando pôr o ritmo de jogo. Lógico que aquele início de temporada, né? Os times estão se entrosando, estão se conhecendo, mas logo de cara, na metade do primeiro tempo, o Casemiro achou uma bola e conseguiu dar uma assistência pro Alaba. O Alaba marcou, abriu o placar do time merengue. Então, após o gol, o Real Madrid conseguiu começar a dominar a partida, tendo mais posse de bola, criando as melhores oportunidades. E quem fez o segundo gol, e quem é o grande favorito também para ganhar a bola de ouro, é o Karim Benzema, marcou aí o segundo gol. E com esse gol, Karim chegou a ser o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid, com 324 gols. Caramba, Um tá atrás de quem? atrás Fala aí, Raul? tá Raul Gonzalez e o líder da artilharia é o Cristiano Ronaldo com 450 gols. Ah, Então, então ele passou o você, Raul. sim, passou o Raul. Eu tenho que passar agora o Cristiano Ronaldo, mas que é meio complicado. Ah, Sabe o que é Mas, engraçado? fala aí, Raul. Que o Real Madrid, muita gente. Vocês já ouviram isso também? Que o Real Madrid sem Cristiano Ronaldo não iria ganhar mais nada. sim. O Real Madrid deu uma diminuída naquelas contratações gigantescas, não é? Eu realmente estou um pouquinho por fora do mercado do Real Madrid esse Não, ano, não sei O Real Madrid se reforçou bem nessa se temporada. reforçou bem. E lembrando que durante a pandemia, o Real Madrid foi o time que mais lucrou. A gente viu muitos times perdendo receitas e o Real Madrid continuou ganhando bastante receita. Então, se não me engano, chegou a ter uns 450 milhões aí guardados no Real Reformou o Madrid. estádio, né? Se reformou o estádio, então o Florentino Pérez tem mais cartas na manga aí. E se reforçou bem. Trouxe o zagueiro Rudiger, do Chelsea, trouxe o meio-campista espanhol Dani Ceballos, também trouxe o. Só tô recordando o nome dele, que é o volante francês, Touti, alguma coisa, Touti Marini. Sim, É um volante francês que veio do Mônaco, bom então, jogador. bom jogador. Então você vê o Real Madrid focando mais na garotada, né, nos jovens jogadores, sendo o grande destaque da Europa. Então é uma Não trouxe estratégia. nenhuma estrela, né? Não trouxe nenhuma estrela. E até uma boa estratégia, né, do Florentino Pérez. Sim, E exatamente. aquela discussão que você estava falando mais cedo no WhatsApp, Matheus? O trio do meio-campo do Real Madrid, em que prateleira eles estão na história, né, do futebol? Sim, sim. Ele estava até comparando com um trio que já teve no Barcelona, questão de Xavi, Iniesta e o Messi, né? Então, até qual o Acho que patamar. pela posição, não sei se te falaram isso, mas pela posição seria mais
Xavi, Iniesta e Fábregas, né? Sim. E a gente fica nessa discussão, né? Qual o patamar que esse trio Casemiro, Kroos e Modric chegaram, né? Por tudo que eles já conquistaram pelo Real Madrid, são 5 títulos de Liga dos Campeões, lembrando vários recordes. Então você vê que é um trio, são intocáveis, né? Eles são Vem fazendo história, né? sim, vem fazendo história. E falando em Casemiro, meus amigos, Casemiro foi considerado o melhor jogador dessa final da Supercopa da UEFA, dominou o meio-campo, começou bem a temporada, nosso volante aí da seleção brasileira, e que tem tudo também para fazer uma boa Copa aí. Sim. Vem forte pra Casemiro Copa, também. Casemiro, Renato? Não entendi, desculpa. Vem forte pra Copa do Mundo, o Casemiro? Vem. Casemiro, quando não joga na seleção, faz falta. É um ótimo jogador. Queria no meu time, tá? Kroos também queria, mas ele não pode jogar na seleção. Não, e meu time não vai ter grana pra comprar ele, não. Então, é um excelente jogador. Casemiro que também deu uma declaração que diz que o Abel Ferreira, ele afirma que o Abel Ferreira é o melhor técnico hoje trabalhando no futebol brasileiro, porém, ele quer um técnico brasileiro para substituir o Tite. Fala aí, Matheus. E falando em treinador, né, quem também gosta de quebrar recordes e levantar títulos é o Carlos Ancelotti, né? O Carlos Ancelotti já venceu 4 finais em Liga dos Campeões e ganhou sua 4ª Supercopa da UEFA. Então, máximo respeito aí pro Carlos Ancelotti, está sempre se inovando, para quem muitos acham que ele é ultrapassado, que tá na hora de parar. Ele que já ganhou as 5 ligas europeias aí. Então é um treinador que conseguiu reformular bem esse time do Real Madrid. Pouco se Então, fala assim, pouco. Não tem tanta mídia quanto alguns outros, né? sim, Ele não tem muita grife. gente até hoje botar Mourinho num grande patamar, meus amigos. Mourinho tá decadente. sim. Entendeu? Muita gente tem um aí do seu lado aí no vídeo. Aí, Matheus. Tem um aí, Quem, tem um cara? aí que coloca Mourinho lá em cima. Fala Ah, mal dele não, hein? tenho um respeito pelo Mourinho. Só isso. Mas o É, máximo respeito pelo Carlos Ancelotti. é O isso aí. Ancelotti que dizem há um burburinho que ele encerra a carreira no Real Madrid. Será? Acabando o contrato, ele encerraria a carreira. O contrato dele vai até quando, Renato? Acho que até o final dessa temporada. É. 2023. 2022, 2023. Vamos aguardar pra ver então. Último assunto do programa de hoje: surf. A gente falou muito de futebol já. Agora a gente vai falar um pouquinho de surf pra fechar o programa. Começou a janela do Tahiti. Era pra ter começado hoje, né? Poderia ter começado hoje, melhor dizendo. Não começou por condições do tempo, né? Todo mundo que acompanha surf sabe como é que é. Mas muito provavelmente a gente vai ter aí o surf amanhã no Tahiti, meus amigos. Última temporada, último circuito da temporada. O cachorro tá latindo aqui. Último circuito aí da temporada antes da grande final, não é isso? Sim. E as ondas do Tahiti são as mesmas ondas em que a gente vai ver as Olimpíadas 2024. 4, exatamente. Isso aí. Boa. Tahiti. Brasil, São as melhores que a do Japão. Com sim, certeza. com com certeza. com certeza. Com certeza. E provavelmente lá talvez não aconteça as garfadas que aconteceram no Japão. Esperamos que não, né? Não, não. Vai acontecer, não. É, temos chances, diretor, de quantos aí chegar à final aí? Quantos brasileiros chegarem aí para a decisão? 2 brasileiros no masculino e a Tati no feminino. Eu trouxe pra galera o que cada atleta precisa ali nessa etapa final. Então posso falar pra vocês? Pode. Beleza. Por favor. O nosso Felipe Toledo, né? É o primeiro colocado no ranking. Então posso até botar aqui, ó, a classificação. O que vocês acham? Fica legal? Fica legal. Então vou botar, Beleza. pera aí. Então,
Vou botar. Enquanto eu vou botando, Renatinho, fala aí o que você espera Sim. da etapa do Tahiti, que começa amanhã. Uhum. Eu espero que o Brasil vá muito bem, que realmente confirme a classificação da Tati. Estou na torcida por ela. O Filipinho já está na final, né? Já tá na Sim. final. O Filipinho já está na final. O Ítalo ainda tem chances, certo? Certo? Então, eu acredito que o Brasil pode ser sim campeão do masculino, tanto no masculino como no feminino. Tô com essa torcida. Vamos torcer para as ondas, para ser tudo certinho, conforme os brasileiros gostam, para não dar nada errado. O Brasil aí seguir rumo aí a essa final. Vamos Sim. lá. Não são ondas muito favoráveis para no Brasil aqui não são ondas muito favoráveis para o Felipe Toledo, mas ele já está mais garantido, né? É, E o Classificado. Medina não vai eu ia falar. participar dessa, né, Não, Vitor? o Medina não vai. O Medina já não tinha chance, né? E aí, como tá Sim. machucado, tá certo ele também não forçar Melhor se nada, preservar. vai se É, preservar. Vamos lá, agora sim, sim, hein? fica Já pro ano que vem. tá aqui já na tela. Deixa eu tirar isso aqui pra live não cair, que não precisa, né? Isso aqui a gente pode mostrar tranquilamente. É, que é só a classificação aqui, não tem problema nenhum mostrar. Pronto, já tá na tela bonitinho aqui. É porque a Então, última vez que você botou isso aí, diretor, não adiantou de muita Os coisa não, né? invejosos. não adiantou muita coisa, não. Hum, Olha aí, no masculino então, Quase. no Sim. masculino, o Felipe Toledo eu trouxe então pra galera o que cada atleta precisa aí nessa última etapa para se classificar, enfim, cada um com seu objetivo. O Felipe Toledo, como o Renato falou, já está classificado, então não surfa com muita pressão, mas ele precisa de pelo menos aí um quinto lugar, ou seja, precisa pelo menos chegar nas quartas de final para já Sim. garantir, meus amigos, a primeira posição, né? E a lycra amarela, que é muito importante, né? Sim. Sim. A lycra amarela já garante ele direto na final, não é isso? Isso mesmo, já garante ele direto Uhum. na final. O Jack Robinson, Bom. que está aí disputando contra o nosso Felipe Toledo, ele Hum. precisa ser campeão e torcer aí pro Felipe Toledo não chegar nas quartas de final para ele conseguir aí roubar, né, essa lycra amarela do Filipinho. Por outro lado, ele só precisa passar da primeira fase para já se garantir pelo menos em segundo. Então tá muito próximo aí de segundo lugar o Jack Robinson. Agora, Ítalo Ferreira e Ethan Ewing vão travar praticamente ali uma batalha pelo terceiro lugar. Terceiro lugar que também é muito importante no Final Five, né? Porque o terceiro colocado ele faz uma disputa a menos. Então, muito importante aí ficar em terceiro. E a diferença de terceiro para quarto é muito importante. E o Ítalo, ele precisa ficar na frente ali do Ethan Ewing na classificação para passar ele. Por outro lado, olhando para trás, né, ele tem que ficar de olho no Griffin, Colapinto, no Canoa e Igarashi para garantir a sua classificação. Então, Sim. o Ítalo, ele se chegar na semifinal já está garantido, já está classificado de qualquer forma. Pro Ítalo, então, pelo menos ali uma semifinal já é suficiente. Sim. Ou então ficar ali na frente de Colapinto e Canoa e Igarashi. Esses E os dois. irmãos Pulpo? Não, Tem esses, alguma esses chance não, ainda? não, estão fora. Para esse ano estão fora. Difícil. Não, Nem difícil não, remota, impossível, nada? Nem um impossível. pouquinho? Sim. Sim. Impossível. Quem vai brigar Hum. pela última vaga ali com o Colapinto vai ser o Canoa Igarashi. Esses dois aí estão com Sim. uma diferença de menos de 1.000 pontos, então vai ser uma disputa muito interessante aí, Griffin, Colapinto e Canoa Igarashi, para ver quem vai passar para o Final Five na última vaga. Sim. O Callum Robinson ainda tem até uma possibilidade também matemática. Ele tem que vencer, ou pelo menos chegar na final, e aí torcer pro Colapinto e pro Canoa Igarashi serem eliminados antes
das oitavas, ou até no máximo nas oitavas de final. O Né? John John não tem chance, O não, né? John tá machucado, então ele não vai para essa etapa também. Sim, E mesmo se fosse, ele teria uma chance já muito pequena. Então sim. já tá fora Tá de fora. vez. Esse já tá É, fora também. sim, É... E no feminino, sim. a Carissa Moore, ela vai competir para garantir a lycra amarela também. Ela só precisa de um quinto lugar. Só deve estar voando. Então ela só precisa avançar É. ali da primeira fase, né? Só precisa passar das primeiras duas fases. Já é o suficiente para ela. Sim. A francesa Defey, ela precisa ser campeã. E torcer pra Carissa Moore ser eliminada no máximo ali nas oitavas de final, para ela conseguir aí um primeiro lugar, né? Por outro lado, ela já está classificada, então não precisa se preocupar, essas duas já estão classificadas para a final, né? A Tati, a nossa Tati, ela está em terceiro nesse momento, mas com uma disputa muito embolada, né, Renato? Que a gente já falava aqui no surf feminino. A disputa Sim. está muito equilibrada, então a Tati ela não está classificada ainda. Ela precisa chegar pelo menos na semifinal para se garantir como classificada. E se ela for campeã e a francesa Defey for eliminada ainda ali nas primeiras duas fases, a Tati ainda consegue até roubar ali esse segundo lugar. Então é muito difícil a Tati ficar de fora. Eu acredito que ela vai chegar na semifinal. Então, A sim, Tati tem que chegar pelo menos na semifinal semifinal. para se classificar. Tá com Entendi. chance. Sim, sim. Bastante. Boas chances para Tati, Ashton Webb, que vai representar o Brasil no feminino. Pode chegar aí no Final Five. Então vamos falar. Então vou mostrar rapidinho. Vamos ver a Uhum. programação aí, né? Sim. Pra essa competição. A gente tá vendo aqui de todos, mas a gente quer ver do Tahiti. Não é essa aqui não. Não é essa aqui não. Cadê? Essa aqui? Aqui. Sim. Tá na tela aí a competição que deve começar amanhã. Ó, a gente vai ter na primeira bateria Ítalo Ferreira com Iago Dora, Isso tá? é bom, hein? O Ítalo aí, tomara que já garanta a sua avançar, né? Na segunda bateria tem o Ethan Ewing, competidor importante aí. Na terceira bateria, Jack Robinson. Vamos secar aí o Jack Sim. Robinson bastante. Ó, na quarta bateria, Felipe Toledo vai enfrentar aí o Kelly Slater, hein? Cara, aí é bom nessa onda, hein, Ele diretor? quebra bastante nessa onda, hein? E não é uma onda boa pro Felipe, hein? Vai ser um confronto bom, hein? Sim. Importante. Lembrando que a primeira fase não é eliminatória, tá? Então quem perder ainda tem chance na repescagem, tá? Na bateria 5, Cola Pinto vai enfrentar o Jadson André, brasileiro aí. Já fez mais de 100 disputas aí no circuito, então quem sabe aí o Jadson ainda ajuda o Ítalo Ferreira, tirando aí o Cola Pinto, né? Seria legal. Na sexta, Cano Igarashi vai enfrentar aí o Caio Ibelli, brasileiro. E na sétima e na oitava a gente tem os irmãos Pulpo, né? O Samuel tá na sétima contra o Callum Robson. E o Miguel Pulpo tá na oitava. Aí nas últimas baterias, uns confrontos aí da nova geração aí, jovens. Aí o Callum Robson representando a Uhum. Austrália. O Samuel Pulpo representando o Brasil. Vai ser bem legal. E no É bem feminino, disputado. rapidinho. No feminino, a bateria 1 vai ter a Stephen Gilmore. Na bateria 2 tem a Carissa Moore, né? Na bateria 3, a Defei. E a nossa Tati está na última bateria do dia, a bateria 4. Vamos ver aí, né? Bem Ela já vai distribuído. entrar sabendo que precisa, né? Bem distribuidinho aqui.
O feminino com as 4 favoritas, né? Bem espalhadas. E não são eliminadas na primeira rodada também. Então, mesmo se a Tati perder aqui, ela ainda vai para repescagem. Uhum. Bom, acho que espero que tenha ficado bem explicadinho aí pra galera. A gente vai acompanhar e segunda-feira a gente já deve trazer resultados, hein? Segunda-feira, dependendo É, das ondas, Sim. já pode ter terminado aí a etapa do Tahiti. Então vamos ver, hein? é bem provável que eles tentem adiantar, né? Porque já que não começou no dia certo, então bem Essa provável janela que vai dê uma até o dia agilizada. 22, então ainda tem tempo. Sim, tem bom tempo, né? É isso aí. Meus amigos, conversa esportiva de hoje vai ficando por aqui, hein? Boa. Nossa conversa segunda aí, agora a gente volta segunda-feira, né? Isso. Nosso dia Isso, normal, mesmo exatamente horário. no segunda-feira, entre 9 e 9h30, a gente está estourando por aí. Isso. Muito Bora obrigado aí a acompanhar o todos. futebol feminino domingo. A rodada do Isso, Brasileirão vai exatamente. ser quente e, claro, o surf, né? Torcer aí para os brasileiros Isso, se recuperarem futebol da África do Sul. internacional, Sim, né? Campeonato espanhol começando, italiano também. isso Inglês já aí. está pegando fogo. E aí, mais polêmicas, como sempre também. É isso, É, valeu galera, obrigado quem Isso. ficou aí assistindo com a gente, Elisa, Débora, valeu. todo mundo. Obrigado também para quem vai acompanhar no Isso, YouTube. galera. Ó, não deixe de compartilhar o link, não, lá no YouTube. Segue a gente na Twitch. Se inscreve no nosso canal, deixa o like. Nós precisamos muito do apoio de vocês. É isso aí. Valeu galera, valeu Renatinho, valeu Matheus. Valeu, diretor. Valeu, Valeu. até segunda. Até a Boa próxima. noite a todos. Tchau, tchau. Viva